Oi, gente. Hoje a gente vai continuar com pílulas de discussão sobre o tema de eutanásia. Hoje eu vou conversar com a professora Cláudia Mori. Ela é médica veterinária, formada pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Ela atua em ciência de animais de laboratório desde 1996. É professora da cadeira de animais de laboratórios da Universidade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Suas principais linhas de pesquisa são a caracterização de mutações em camundongos, refinamento de procedimentos experimentais e bem-estar de animais de laboratório. Boa tarde, Cláudia. Seja muito bem-vinda aqui. Boa tarde, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Assim, é um grande prazer poder participar dessa iniciativa, né, que é muito importante, e essa divulgação, fazer a divulgação da ciência de animais de laboratório e principalmente discussão de temas, né, que são temas bastante delicados. Então, essa rodada sobre discussão sobre eutanásia, eu acho importantíssimo, fundamental, né? Tanto para as pessoas que já atuam e principalmente para as pessoas que estão começando uma pesquisa, trabalhando com animais de laboratório, que ainda acho que é um tabu ainda na nossa área, né? Exatamente. A ideia é a gente tentar quebrar um pouco esse tabu, que é uma coisa que é feita no dia a dia, e a gente ainda tem alguns pudores em discutir certas coisas, né? Então, em relação à eutanásia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da sua experiência. Bom, como você me apresentou, né, assim, eu trabalho já há um tempinho, desde 96, que eu trabalho com animais de laboratório. Então, inicialmente, né, eu comecei na área trabalhando como médica veterinária, como responsável técnica, por um biotério lá na Faculdade de Medicina Veterinária mesmo, né? E na atuação como responsável técnica, fiquei 17 anos, e daí só posteriormente, né, que eu assumi a cadeira de professora da disciplina de animais de laboratório. Então, assim, como responsável técnica, eu estava lá na linha de frente. É um biotério grande, a gente tinha uma criação, mas o forte mesmo, a parte maior, a maior parte das atividades do biotério eram com experimentação animal. Então, sempre, né, assim, a minha função, além do cuidado com os animais, eu sempre interagi muito com os pesquisadores, principalmente com alunos de pós-graduação. E um ponto realmente, um ponto mais crítico, mais delicado, né, era tratar com a eutanásia. Então, e a gente vê assim, a gente tem os dois extremos, né? Lógico que eu acredito que esse perfil ele está mudando mais recentemente, mas antigamente a gente tinha aquele aluno, aquele pesquisador que não se importava ou, na verdade, nem pensava muito, né? E tinha o outro extremo daquele pesquisador que ele não aceitava e não admitia fazer a eutanásia de forma alguma. Então, a gente tem que trabalhar um pouco nesses dois extremos, né? Sim, Então, a grande visão que eu acho que de mudança que a gente tem no panorama hoje em dia é a tentativa da sensibilização justamente do pesquisador, né? Para ele entender a importância do endpoint, da realização da eutanásia, dentro do experimento dele, do quanto isso agrega para o experimento dele, né? Que a gente já viu que um animal em sofrimento e com questões relacionadas à dor envolvidas, ele não é um bom modelo. não, sem dúvida, né? E cada vez mais, né, os pesquisadores, principalmente os mais jovens, eles têm essa interação, eles procuram, eles consultam. Então, realmente, é um público que tem uma preocupação e eles ouvem muito a gente. Eu vi você com a questão do refinamento, o quanto ela é importante para você, essa parte dos 3 R's, né? Você pode falar um pouquinho mais para a gente da sua experiência em relação aos trabalhos que você desenvolve sobre essa pesquisa, o que a gente conversou sobre o trabalho que você tem com as técnicas, os métodos de eutanásia, como isso impacta na experimentação? Sim, sim, sem dúvida. É uma proposta, assim, o meu grupo de pesquisa, a gente trabalha bastante voltado para o refinamento. Então, as pesquisas, né, que a gente desenvolve no laboratório, elas são mais voltadas
para desenvolvimento de protocolos, melhoria de protocolos, para serem utilizadas em pesquisas com os animais de laboratório, né? E um dos projetos, que inclusive ele está em andamento, é um projeto para avaliar diferentes métodos de eutanásia. Então, nós selecionamos os principais métodos, né, indicados para roedores, para ratos e camundongos de laboratório, indicados pela normativa do Conselho, e nós estamos avaliando quais alterações que esses métodos podem causar, que a gente sabe que assim, a eutanásia, né, ela é parte do protocolo experimental, mas, inevitavelmente, ela vai causar alterações. Sim. Então, dependendo do protocolo experimental que for escolhido, que for objetivo do estudo, tem que ser escolhido também o método mais adequado para a eutanásia desse animal, também para evitar qualquer tipo de viés. Então, o que nós estamos fazendo, nós estamos justamente, esse protocolo que nós estamos fazendo, estudo em ratos, né, em ratos adultos. Então, nós estamos avaliando alterações tanto macro quanto microscópicas nesses animais, utilizando os principais métodos, que são a eutanásia por anestésicos injetáveis, né? No caso, o tiopental, o anestésico inalatório, utilizamos o isoflorano, utilizamos ketamina, estilazina, associação ketamina, estilazina, CO2 e decapitação. E a decapitação também, né, é uma técnica que é utilizada dependendo do protocolo experimental, e nós estamos avaliando assim, quais alterações podem ser causadas também por esse método. Eu acho, eu digo assim por mim, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande com a questão de método físico, como observadora ali, como participante daquele momento, né? Como é que você consegue trabalhar isso com os seus alunos? Eu tenho sempre muita curiosidade disso, do como passar isso para quem está chegando, né? Qual seria uma forma mais leve da gente conseguir passar esses temas para frente? Na verdade, assim, eu acho que os métodos físicos são os mais difíceis mesmo, então, sempre a gente recomenda que tenha uma pessoa treinada. Na maioria das vezes, né, é um funcionário que realiza o procedimento, né? Salvo algumas exceções que o aluno faz, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes é um funcionário. E o que a gente tem estudado é não utilizar o método físico sozinho, né? Então, utilizar uma sedação. Então, por exemplo, nós fazemos uma sedação ou com a cipromazina ou com diazepam, então fazer uma sedação prévia e depois utilizar o método físico, que seja, no caso dos ratos, a decapitação, ou em camundongo, o deslocamento cervical, porque isso facilita, inclusive, assim, para a pessoa, né, que está iniciando, que não tem muita experiência em contenção. Então, assim, acaba sendo um pouco mais fácil de ser feito. Mas os métodos físicos, eles realmente, eu acho que são os mais difíceis e dependendo, né, o que eu sempre oriento os alunos é que o aluno, assim, ele tem que se sentir seguro e confiante. Então, tem alguns alunos que realmente, olha, eu não consigo, eu vou me sentir mal. Então, a gente procura, dentro do grupo de pesquisa, organizar e, assim, cada um vai ter uma função no grupo. E algumas pessoas realmente não executam a eutanásia, e acho que a gente tem que respeitar isso. Sim, nesse momento, você ser sincero é bom para os dois lados, né? Porque Não, sem dúvida, sem dúvida. a gente tem que entender da nossa limitação também, né? E qual, assim, o que na sua visão você acha que é relacionado aos métodos de eutanásia que a gente poderia mudar do que a gente tem hoje em dia para melhor, para a gente poder melhorar? Aonde a gente deveria investir mais, de repente, em pesquisa, nessa parte na ciência de animais de laboratório? Bom, assim, basicamente treinamento, né? Então, as pessoas precisam ser um treinamento e cada vez mais aprofundado. Definição de endpoints, que eu acho que é um ponto crítico ainda. Então, tem biotérios, tem instituições com um corpo de funcionários, de docentes,
que realmente tem bastante experiência, mas, por outro lado, tem algumas que não tem esse pessoal treinado, né? Então, e o pesquisador, ele acaba tendo dificuldade de identificar esse endpoint. E também os próprios métodos de eutanásia. Então, esse estudo que a gente está fazendo é justamente para isso, né? Avaliando possíveis lesões. Então, nós, assim, ainda temos alguns resultados que são preliminares, mas a gente vê que, por exemplo, com CO2 ele vai causar uma congestão pulmonar. Isso pode ser um indicativo que tem algum sofrimento, né? Sim, sim. E Então, isso pode também acabar atrapalhando, dependendo do experimento que está sendo feito, ser um empecilho até para que use o método, né? exatamente, exatamente. Então, o que eu acredito é que, sim, cada método, assim, ele tem que ser estudado, e, assim, eu também acompanhei a primeira rodada, né, de entrevista, essa entrevista que eu achei muito boa. Foi justamente assim, o que você comentou, né? Então, assim, o método de eutanásia, ele, é, ele por si só, a gente não conhece assim, todas as alterações que pode ser causada. Então, assim, é necessário que a gente estude esses métodos e que descreva nos trabalhos. Então, a partir do momento que você tem a descrição detalhada, e aquela questão que a gente comenta muito, né? É, Tem que ter algum espaço para detalhar o que não deu certo. exatamente, né? Porque a gente já parte de um outro nível para a discussão, né? Você já está levando em conta que aquilo ali já não serviu para você. E seria uma coisa tão importante até se as revistas estabelecessem isso, né? Visando a questão dos 3 R's, né? Então, quanto ao refinamento, você utilizou isso, foi bom, até para você poder fazer uma correlação quando você tem, como no caso do trabalho de vocês, a histopatologia. Então, se você já tivesse todos os estudos que foram feitos anteriormente, que utilizaram isso aí, a gente já teria até um parâmetro melhor para avaliação hoje em dia, né? Sim, sim, sem dúvida, né? E realmente, se a gente levanta, né, revisões de literatura e tem assim, muito pouca descrição, ou o método está descrito de forma incompleta, ou nem foi descrito o método de eutanásia, é, quais foram os agentes utilizados, ou se não, foi feito eutanásia com overdose de anestésico injetável, É mas muito superficial a assim, informação, né? exatamente, mas qual foi essa dose? Exatamente, é tão importante para a gente, né? E aí a gente vê a questão do indivíduo, né? O que às vezes a gente consegue com uma dose para um indivíduo, a gente já não consegue para o outro. E isso daí era tão importante até para a gente ter isso documentado, né? Para quando a gente precisasse usar, porque às vezes a gente fica um pouco perdido nessa questão, né? Você triplica a dose do anestésico, mas ok, para uns funcionam, outros não. Sim, sim, exatamente. Tem uma variação. Você, por exemplo, você trabalhou com neonato. Quando a gente trabalha com animais adultos, principalmente ratos adultos, que os animais eles são grandes e tem um acúmulo muito grande de gordura, né? Então a gente trabalhou com ratos mais velhos, eram ratos com 6 meses de idade, que era justamente com esse objetivo, de saber assim, quanto esses anestésicos são eficazes, né? Sim. E nós observamos que, assim, utilizando a associação de ketamina e xilazina com 3 vezes a dose, não é suficiente. É, 3 vezes a é, dose anestésica não sim, é suficiente para a eutanásia de um animal adulto. Ele demora muito tempo e alguns animais, eles não morrem. exatamente. E se a gente for falar também a questão que é da via de administração, isso é um outro Sim, complicador, né? Que a gente lida com uma variação de tamanho absurda, desde um neonato de camundongo de 4 gramas até um coelho. Então, isso só falando de roedores e lagomorfos, né? Então, assim, é muito difícil para a gente. E a literatura bate muito na questão da via intraperitoneal, já que a via endovenosa às vezes é um limitador para a gente, e as drogas às vezes não ajudam muito nesse sentido, né? então, exatamente, né? A gente sabe que o efeito mais rápido é por via venosa,
E tem alguns fármacos que não podem ser utilizados por outra via. Então, por exemplo, o barbitúrico, que é um anestésico de eleição para eutanásia para a maioria das espécies, mas a indicação do barbitúrico é por via intravenosa. O que nós temos disponível no mercado aqui no Brasil é o tiopental. Isso. E o tiopental, ele é administrado por uma outra via, que seja intraperitoneal, intramuscular ou subcutânea, ele causa uma irritação, dor e pode causar, inclusive, necrose local. Então, ele deve ser exclusivamente administrado por via intravenosa. E quando a gente vai utilizar isso no rato ou num camundongo, é uma via mais difícil. Então, por isso a escolha da intraperitoneal. É o que o pesquisador está acostumado. Agora, uma via intravenosa, se não for um grupo de pesquisa que utiliza essa via, que faz parte do protocolo, dificilmente eles vão eleger para fazer eutanásia. E se você não utilizar a via correta, a gente observa também que pode ter sofrimento. No caso dos barbitúricos, vai causar uma irritação, vai causar uma peritonite. Sim, eu acho isso daí muito marcante e uma coisa que eu às vezes percebo, não sei se é uma realidade para você, é ainda um certo bloqueio quanto à questão da utilização do isoflurano, no sentido de custo, porque é uma medicação super prática para a gente utilizar, né? Principalmente se a gente utilizar pelo método de gás ou algodão embebido numa câmara hermeticamente fechada, ela é extremamente eficaz, rápida e você diminui muito a manipulação do animal, né? Não, sem dúvida, né? Também foi o estudo que você fez, né, nos neonatos, mas eu observei a mesma coisa nos adultos, que foi o que você comentou. O aparelho de anestesia, ele foi projetado para uma anestesia. Exatamente. Ele não foi projetado para eutanásia. Então, a gente lá, ele tem um aporte de oxigênio, tem uma circulação, então não tem acúmulo de gás, do gás carbônico. Então, tudo isso favorece que o animal ele se mantenha num plano anestésico. E para fazer a eutanásia, também nós fizemos o nosso protocolo de anestesia com isoflorano, primeiro nós utilizamos o aparelho de anestesia, e o aparelho de anestesia em ratos adultos, a gente viu que não conseguia, eles ficavam 20, às vezes 30 minutos, e a gente não conseguia promover a eutanásia desse animal com o aparelho de anestesia, e daí nós optamos por essa câmara hermeticamente fechada, né? Com algodão embebido com isoflorano, lógico, com todo o cuidado para o animal não ter contato. Sim, sim. Então, tem que ter uma grade, tem que ter um compartimento, né, onde vai ficar esse algodão para não ter contato com a pele, com mucosa, que pode ser irritante, mas a ideia é muito rápida, é o método mais eficaz. Eu sempre penso muito nessa questão da manipulação do animal, que Sim. Eu tenho um grande defeito de sempre estar me colocando no lugar do animal nesses momentos, né? Então, assim, eu fico imaginando para ele, vira de cabeça para baixo, pega a agulha, espeta. Então, assim, é uma realidade que a gente sabe que é um pouco mais confusa, né? Mais difícil até. Eu acho o método muito mais simples, tanto para o animal quanto para quem está fazendo, né? E o importante, é eficaz, Não, né? sem dúvida. E uma outra coisa que, inclusive, na normativa do Conselho, assim, as resoluções, a função delas é justamente isso. Então, elas vão passando por revisão frequente, né, para que alguns pontos que não foram abordados, eles sejam incluídos. Então, na segunda revisão da normativa sobre eutanásia, foi especificado que, no caso de rato e camundongo, é permitido utilizar uma câmera hermeticamente fechada para eutanásia. Sim, e é um método barato. A gente sabe que no Brasil a gente tem que pensar nessa questão, obviamente, e se a gente for ver isso, eu como trabalho com criação, então às vezes o número de eutanásias por vez é um pouquinho maior, né, por conta de matrizes, essas coisas, mas é um método rápido, com custo extremamente possível, né? De uma forma muito tranquila, pelo menos a experiência que eu tive com os animais, assim, eu em momento nenhum
vi nada que pudesse esboçar algum tipo de desconforto, sofrimento, alguma coisa relacionada a isso. Não, sem dúvida. Aparentemente, né, é um dos métodos realmente mais tranquilos de serem feitos, né, que vai causar menos estresse, menos manipulação dos Sim, animais, porque o CO2 também é um método utilizado, mas existem, assim, várias controvérsias. Então, tem é, muita publicação sobre a irritação, sobre o estresse que o CO2 pode causar, e eu acho que uma grande dificuldade é a gente atender a normativa com as concentrações que são exigidas do CO2. exatamente. Se a gente começa a buscar os estudos ali, fica um pouco mais confuso nesse sentido, né? Sim, sim, exatamente. E você tem uma câmara para eutanásia por CO2, mas você tem uma estimativa daquela concentração. Você faz a primeira eutanásia, você pode ser que tenha essa concentração, mas na segunda vez, quando você abre a câmera, entra externo, retira uma gaiola, coloca outra gaiola, isso pode modificar. Já não é garantido, né? E a gente não faz essas medidas um a um. Sim. E eu vejo que hoje em dia, no mundo inteiro, a gente está tendo uma grande discussão relacionada justamente a isso, né? A CO2, isoflurano, o mundo inteiro está discutindo porque a gente ainda não tem um consenso e não sei se em algum dia a gente, na verdade, vai ter. Mas eu acho que a tentativa sempre é muito bem-vinda. É isso que a gente quer, é estimular justamente essa discussão, para que esses temas venham à tona e pessoas que são a favor, pessoas que são contra, e que a gente tecnicamente consiga chegar a uma conclusão nesse sentido, né? Não, sem dúvida, né? Assim, e eu acho que é importante que a eutanásia, assim, quando está relacionada à experimentação, eu acho que o pesquisador tem que encarar aquilo como parte do seu protocolo. Então, ele tem que dar o mesmo valor a qualquer procedimento que ele vai fazer, procedimento experimental, a eutanásia também. Então, da mesma forma que ele vai selecionar os outros protocolos, ele tem que selecionar qual o melhor método de eutanásia, ele tem que definir o endpoint, ele tem que escolher quais são os agentes que ele vai utilizar, quais Tudo são. é importante do início ao fim, né? Exatamente, É. exatamente. O treinamento, quais as pessoas que vão realizar. Então, assim, na verdade, é o experimento como um todo, né? Então, não é Sim, simplesmente, eu terminei meu experimento, agora eu vou fazer a eutanásia. exatamente. E a gente vê que as pessoas ficam empolgadíssimas com aquilo que estão buscando, e aí quando chega naquele momento ali, então agora é eutanásia. Não, é eutanásia também, ainda faz parte do protocolo, como você falou, né? Sim, sim, e assim, e ainda se não for escolhido o método adequado, não for feito da forma mais adequada, pode perder muito resultado experimental por um procedimento inadequado, né? Exatamente. E quando a gente vê, o que eu às vezes fico pensando até, a questão que hoje em dia é tão falada da reprodutibilidade, né? A eutanásia faz parte disso também, né? E às vezes você não escuta tanto falar ali, porque eu consigo reproduzir o seu estudo até um ponto, depois não consigo mais. Então, são esses pequenos detalhes que às vezes faltam, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Cláudia, E eu acho não vou mentir, eu estou mega curiosa para ver a parte da análise do teu trabalho que você fez da histopatologia com o ISO. Eu né, tenho muita curiosidade com isso. assim, a pandemia acabou adiando um pouco, né? Nós ficamos aí mais de um ano, Sim, sim. interrompemos as atividades, mas agora os alunos estão lá trabalhando firme. Em breve a gente vai ter os resultados. Eu fico muito feliz, estou doida para ver. Cláudia, eu queria te agradecer imensamente por você ter dado esse tempinho para a gente aqui. E muito obrigada de coração mesmo. E espero que a gente possa conversar outras vezes e continuar falando sobre eutanásia ou qualquer outro assunto relacionado à ciência de animais de laboratório. Sem dúvida. Assim, eu que agradeço essa oportunidade, né? É muito bacana mesmo. E, novamente, parabéns pela iniciativa. E, com certeza, acho que essa é a primeira rodada de muitas.
Obrigada. Tchau, boa tarde.